TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Hoje é dia 27 de março de 2020. Nós estamos iniciando mais um Itajubá Entrevistas de hoje para você, web espectadores, que segue a sua quarentena, para aqueles que ainda não puderam ou não vão parar, né? Mas aí tem um tempinho para poder se informar pelo Itajubá Entrevistas. Seguindo algumas enquetes que nós fizemos, né, onde as pessoas estão com muitas dúvidas sobre várias coisas devido a essa situação do Covid-19, o coronavírus. Várias coisas mudaram, várias medidas de segurança e de saúde foram tomadas, decretos feitos por governadores, por prefeitos. E aí, então, nós hoje vamos conversar com o presidente, com o coordenador geral do Sindicato dos Metalúrgicos, o senhor José Carlos dos Santos, para que a gente possa entender melhor como vai ficar a situação dos funcionários, dos metalúrgicos. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia às pessoas que estão aí, né, assistindo TV Itajubá. Inicialmente, quero falar que o sindicato é uma entidade que luta pelo direito dos trabalhadores, né? Foi fundado em 1988, quando, naquele momento, os trabalhadores de Itajubá não tinham a entidade que defendiam eles e lutava por direitos. E de 1988 para cá, o sindicato conquistou, em todas as fábricas e na categoria, uma convenção coletiva que garante mais de 70 cláusulas, entendeu? Como piso salarial, salário que é o salário de ingresso, reajuste salarial, abono de férias, que é 1/3 a mais nas férias dos trabalhadores, garantido em convenção, auxílio creche, adicional noturno acima da lei, hora extra acima da lei e inúmeras cláusulas, né, que são mais de 70 cláusulas, levaria um tempo grande para a gente decorrer aqui. E o sindicato, além dessas conquistas, e também tem a luta, que é o primeiro semestre, que é a luta por PLR, que é o chamado abono, né, que os trabalhadores recebem durante o ano, que é a participação lucro resultados, e também, entre outras medidas, que o sindicato faz as homologações, acompanhando e, naturalmente, verificando se os direitos dos trabalhadores, quando são demitidos, está sendo pago direito, e entre várias outras discussões, que é o local de trabalho, o ambiente de trabalho está saudável, não tem problema de periculosidade, se está garantindo o EPI em todas as empresas, que nós temos mais de 70 empresas pequenas, e entre as empresas maiores. Então o sindicato ele é uma ferramenta de luta para os trabalhadores, para garantir um ambiente saudável, sem pressão de chefia, também todas as garantias do seu direito. Essa entidade, quando nasceu em 88, como eu disse, lá não tinha nenhuma representação que defendia o direito dos trabalhadores. E os trabalhadores naquele ano, 1988, se organizaram, foram às ruas, fizeram paralisações, onde nasceu o sindicato em 19 de outubro de 1988, e de lá até hoje o sindicato mantém no caminho de ser firme na luta em defesa intransigente do direito dos metalúrgicos, né? E hoje nós temos um tema que acaba que o sindicato também tem que estar junto, que é a saúde e a proteção à vida dos trabalhadores e seus familiares. E esse é um tema hoje que está sendo muito debatido, né? A favor de um debate, a favor de outro, ter os seus pós e seus contra, e o sindicato não é dono da verdade. O sindicato ele é democrático, nós discutimos com os trabalhadores, nós fazemos proposta de encaminhamento, seja numa luta por PLR, numa luta por direito, e quem decide se vai lutar são os trabalhadores. A direção do sindicato ela é coerente no sentido de defender o direito dos trabalhadores. E hoje nós estamos tratando sobre... Para que a gente entenda, o Sindicato dos Trabalhadores, então, vê uma necessidade a partir do que o trabalhador está precisando, há uma conversa com esses trabalhadores e isso é, vamos dizer, votado, vamos dizer assim. E aí, se os trabalhadores acham necessário, e o sindicato acha coerente também, né? Então, aí vocês entram a favor em conversa e tudo mais, a favor desse funcionário. Exatamente. Por exemplo, existe uma demanda, os trabalhadores estão reivindicando uma melhoria. Uma empresa não tem restaurante, dando exemplo. Os trabalhadores querem um restaurante, ou querem um vale-compras, né, mensal, para poder melhorar a sua qualidade de vida. A gente vai ali, faz o debate com os trabalhadores, organiza, começa a participação, chamamos uma reunião com a empresa. Se durante esse decorrer de debate a empresa chega numa composição e atende a reivindicação dos trabalhadores,
tranquilo, resolveu o problema. Ah, não, a empresa não quer conceder, os trabalhadores estão vendo que a empresa está lucrando muito, está produzindo muito e precisa melhorar o salário ou ter uma contrapartida de um vale-compra, uma cesta básica, e a empresa não quer conceder, o sindicato vai na linha de propor. Então, nós temos que lutar. Se os trabalhadores entram na luta, com certeza vai conquistar. Então, o sindicato é essa ferramenta, é uma ferramenta de luta para os trabalhadores, na defesa dos seus direitos e para conquistar melhorias. Então, é essa trajetória do sindicato realmente dos trabalhadores, para defender o direito dos trabalhadores de forma intransigente e lutar por conquistas. E conquistas muito boas e muito necessárias, né? Foi vendo ao longo do tempo. Bom, nessa situação do Covid-19, o coronavírus, o sindicato não está agindo de forma diferente, né? Está lutando, como o senhor Carlos disse, a favor, né, do metalúrgico para que ele possa, talvez, ter o seu direito preservado e respeitado. Nós, da TV Itajubá, recebemos muitas perguntas sobre como fica a situação das fábricas, né? A gente viu que alguns funcionários conseguiram parar, outros funcionários não, como é o caso dos funcionários de fábrica. Algumas pessoas ligaram, me mandaram mensagem dizendo que alguma fábrica não estava respeitando a parte de segurança, não estava trabalhando com os materiais necessários, que é a luva, que é a máscara. Então, tem muitas dúvidas, né? Tal fábrica aderiu, outra fábrica ainda não aderiu, eles não sabem se eles estão certos ou não. Então, é para isso que essa entrevista vai servir. Hoje em dia, quantas fábricas... Na verdade, vamos iniciar aqui para que a gente possa fazer um panorama. Qual foi a necessidade que o sindicato viu, ou pelo que o sindicato lutou dentro dessa ideia, dentro dessa panorama do coronavírus? Olha, a partir do momento que começou essa situação do coronavírus lá no exterior, já começou naturalmente vir para cá, né? O sindicato já começou a tomar as medidas. Nós entramos com um documento há 2 semanas atrás em todas as empresas de Itajubá, nas maiores, e no CIMEI, que é o Sindicato das Indústrias, que representa as empresas, porque são muitas empresas pequenas, então o sindicato protocolou esse mesmo requerimento, solicitando licença remunerada para todos os trabalhadores, que as empresas dispensassem os trabalhadores e os trabalhadores ficarem em casa, que é a orientação do Ministério da Saúde, todos os órgãos de representante que tratam sobre o tema, a orientação fica em casa. Isso para todas as fábricas, sem exceção. Exatamente, nós mandamos para as empresas maiores, Mali, GE, Baltô, Elibras, Cabelalto, Multitoque, Imbel, e no CIMEI, que representa todas as empresas, nós mandamos também no CIMEI, que é o Sindicato das Indústrias, para comunicar todas as empresas menores, para também fazer o mesmo procedimento. O que acontece? A partir daí, a Mali foi a empresa que, atendendo a solicitação do sindicato, já projetou a questão da férias coletiva. Claro que o sindicato defende a licença remunerada, porque a férias coletiva ela meio que desorganiza as férias do trabalhador. O trabalhador quer sair de férias e quer, naturalmente, curtir com a sua família. Nesse momento agora, o sindicato defende a licença remunerada, e que tira os trabalhadores da fábrica, mas que não fosse férias coletiva. Mas tudo bem, mas a Mali tomou essa iniciativa da férias coletiva. A Imbel atendeu a solicitação do sindicato e concedeu a licença remunerada de 29 dias. A Mali do dia 25 até o dia 13, retorna dia 13, e a Imbel de 29 dias a partir do dia 24. A Fânia também deu férias coletiva e nós seguimos a discussão, e aí os trabalhadores nas demais fábricas começaram mas aí, não vai parar, daqui não vai parar, e nós decorremos por todas as fábricas discutindo com os trabalhadores a nossa reivindicação. E o que acontece? As empresas não atenderam. Então, as empresas que atenderam de pronto a essa reivindicação do sindicato foi a Mali, a Fânia e a Imbel. Essas, então, deram férias coletivas aos seus funcionários. A Mali e Fânia, férias coletiva, e Imbel, licença remunerada. A reivindicação do sindicato é a licença remunerada, que é o que, na situação de hoje, né, que é a orientação para realmente evitar o contágio das pessoas ficar em casa, então a licença remunerada seria o patrão, que lucra muito durante o decorrer de muitos anos. A discussão nossa é que seria, com o esforço do patrão, é a licença remunerada para colocar os trabalhadores em casa. As demais empresas que não liberaram, o sindicato está seguindo essa reivindicação através de cobrança de documentos. Inclusive, já estivemos fazendo assembleias com os trabalhadores, claro, respeitando a distância entre os trabalhadores para evitar problema. Nas fábricas Multitoque, tivemos na Baltô, na GE, e conversando com os trabalhadores sobre a necessidade de
fazer luta, que aí vem o aspecto do sindicato de lutar, de atrasar o turno, para pressionar a empresa a discutir e conceder a licença remunerada. Os trabalhadores, nessa semana, preferiram não partir para essa iniciativa, até porque, como eu disse, o sindicato não é dono da verdade. O sindicato propõe, a direção do sindicato propõe a luta e o trabalhador que decide. Então, o sindicato não força ninguém a lutar. O sindicato não força ninguém a fazer greve. O sindicato propõe, vamos lutar para garantir nossos direitos. Os trabalhadores, nessa semana, preferiram, acredito que porque ainda não apareceu nenhum caso confirmado em Itajubá, preferiram segurar, mas a preocupação do sindicato é que, se aparecer um caso dentro de uma empresa, automaticamente já vai ter contaminado inúmeras pessoas. E aí o que o sindicato está discutindo hoje é a proteção à vida dos trabalhadores e de seus familiares, porque fala, isola a família, o filho não vai para a escola, fica em casa, mas o pai ou a mãe vai trabalhar e pode levar o vírus para casa e trazer uma situação traumática para toda a família e todos os metalúrgicos. Então o sindicato hoje, além de toda a luta sua normal, das reivindicações, dos direitos, da proteção dos direitos, hoje está na luta para proteger a vida da nossa classe. Porque os patrões têm condições de colocar um respirador para cada um dos seus familiares. É rico. Agora, o trabalhador vai ter que recorrer ao SUS. E todos sabem que hoje, como está o sistema do SUS? O sistema de saúde nosso hoje está precário, porque todos os governos anteriores e o atual não investiram nada. E não investe, ao contrário, corta investimento na saúde e na educação. E hoje a saúde está clamando por socorro, porque é ter equipamentos para proteger a população. E os patrões, os ricos, banqueiros, empresários, vai ter lá o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, para poder cuidar da saúde deles. Mas os trabalhadores é o SUS. E com essa doença que está mostrando que na Itália, na Espanha, nos países de primeiro mundo, como está morrendo gente. Eu não quero assistir os metalúrgicos, amigos, trabalhadores, companheiros nossos, tá falecendo e falecendo seus familiares, falecendo a minha família. Então, hoje nós estamos numa linha de defender que a prioridade, claro, nós temos preocupação com o emprego, tanto é que a discussão nossa, no documento que nós encaminhamos, é garantia de emprego, garantia de salário, proteção aos trabalhadores. E também a prioridade, garantir, sobretudo, nossos trabalhadores vivos. Porque não adianta você ter o emprego e não ter a vida. Nós queremos ter os dois, queremos ter a vida e queremos ter o emprego. E nesse momento, o sindicato está sendo uma instituição que nós estamos rodando todas as fábricas, né, a entidade está rodando para todas as fábricas, defendendo prioridade, que é a licença remunerada já, para proteger nossos trabalhadores. As medidas tomadas pelo sindicato são as ideais, vamos dizer assim. Vamos fazer um paralelo sobre as medidas que seriam ideais e as medidas que foram já acatadas. Exato. A medida ideal do sindicato é o que eu acabei de dizer. A licença remunerada, tirar os trabalhadores nesse momento, inclusive, que está sendo falado a nível nacional e mundial, que o pico da subida dessa doença é de agora até final de abril. Né, da situação grave, até porque não achou até hoje a vacina, a cura para essa doença. Então, se o momento é grave, é o momento mais traumático, eu acho que o esforço dos patrões, que já, com o esforço do trabalhador, porque quem gira a economia, quem produz a riqueza dos patrões são os trabalhadores. Sem os trabalhadores, essa ferramenta que produz a riqueza da empresa, não tem produto. Então, a discussão do sindicato é que os patrões, que os trabalhadores já fizeram seu esforço há muitos anos, durante as crises que já virou, desemprego, demissão, nós temos mais de 16 milhões de desempregados, se abusar tem até mais, porque registrado em torno disso. Então o que acontece? Os trabalhadores já fizeram seu esforço durante a trajetória de trabalho. A nossa reivindicação é que os patrões façam seu esforço em colocar os trabalhadores em casa, porque de nada vai adiantar também depois ter o produto e os trabalhadores mortos não vai ter o trabalhador para produzir. E eu não quero assistir isso. Não quero assistir isso no seio da classe trabalhadora, porque nós representamos a classe trabalhadora. E os patrões, como eu disse, têm a forma de se proteger. O trabalhador não. Tanto é que, se você pegar, muitas empresas estão colocando os trabalhadores de administrativo, até mesmo dono de empresa, RH, trabalhando em casa. Mas e o trabalhador que está lá na máquina? Está exposto, por mais que mantenha uma distância de proteção, tem ali álcool gel, tem as orientações, mas ele está correndo risco iminente. E nós, como da direção do sindicato, não queremos assistir nossos trabalhadores virem a ser acometidos por ataque dessa doença gravíssima. Porque todo mundo está falando que é grave, você assiste meio de comunicação geral, todos os meios de comunicação, internet, está mostrando a catástrofe que está sendo nos países de primeiro mundo. E olha que lá o investimento para o trabalhador da informalidade está sendo de R$5.000, R$4.000. Investimento do governo. Né? E aqui no Brasil era 200,
pulou para 600, que nós achamos que ainda é significante, porque teria que ser muito mais. Agora era a hora do governo tirar o dinheiro que tira de tudo que nós produzimos, mais de 40% de tudo que nós produzimos, e joga na mão de banqueiro, parar tudo, é investir na saúde, investir no povo, para que o povo pode realmente se proteger, criar medidas que realmente protejam o emprego, porque você vê a medida do governo, corte do contrato de trabalho dos 4 meses, depois voltou atrás, mas não colocou nesse corte a estabilidade do emprego e não colocou a garantia de salário, que ele ia cortar o contrato de trabalho, mas ia garantir o salário normal do trabalhador, não colocou isso, aí voltou atrás por causa da pressão da mídia, pressão dos trabalhadores através da internet, teve que voltar atrás. Mas todas as medidas que a gente vê aí do governo é medida para ajudar as empresas, não tem medida para ajudar o trabalhador. Por isso que nós nos posicionamos dessa forma. Tem que ter medida para ajudar a classe trabalhadora, porque quem produz a riqueza da empresa, o patrão não produz a riqueza da empresa, quem produz são os trabalhadores. Por isso que a medida do governo ela tem que ser emergencial. Investimento no SUS, investimento no sistema de saúde e também investimento e proteção, garantia de emprego, garantia de salário, garantia de todos os direitos para a classe trabalhadora, para passar essa fase e nós vermos o nosso país sem a situação alarmante que está acontecendo nos outros países, com inúmeras mortes, as famílias não podendo nem ver o funeral dos seus parentes. Isso é muito triste. Eu não quero assistir isso no meu país, não quero assistir isso na minha cidade, por isso que o sindicato está na linha de frente, na luta para preservar e proteger a vida da nossa classe. Senhor Carlos, é fato que tem que haver essa proteção, né, da saúde e a segurança do trabalhador, mas também é fato, por um outro lado, que se o país parar totalmente, nós vamos ter um outro tipo de colapso. Na visão do Sindicato do Trabalhador, sendo representado pelo senhor aqui agora, qual é o tempo, por exemplo, limite, o tempo teto, em que as fábricas deem, por exemplo, as férias coletivas ou as férias remuneradas aos seus funcionários e isso não cause um colapso dentro da economia? Olha, na visão do sindicato, o colapso da economia já vai vir. Por exemplo, vou pegar a Mali, que é a empresa que eu sou funcionário. A Mali produz mais de 50% do seu produto é para a Europa. A Europa está parada. Então, o colapso econômico ele já vai vir. Infelizmente, não é o que o sindicato quer, não é que ninguém quer esse colapso, mas é um colapso que vai vir, porque, infelizmente, o patrão, na ânsia do seu lucro, ele está preocupado em ganhar dinheiro. Isso é fato, nós vivemos num sistema capitalista e é a exploração do homem pelo homem, né, e a classe trabalhadora que paga esse preço. Então, esse colapso ele já vai vir. Nós já estamos projetando que, até nós estamos discutindo com a nossa diretoria, entendeu? Preparar a diretoria do sindicato, para a diretoria do sindicato preparar a classe trabalhadora para a situação social que vai vir depois. Porque as empresas, para ela poder manter a sua taxa de lucro, ela vai demitir trabalhadores. Isso é uma realidade. Então, isso não é porque se a Mali der férias não produzir, se a outra der licença remunerada não produzir, vai acontecer isso. Isso é um fato que o caos social e essa situação econômica ela já está generalizando no mundo inteiro por causa dessa doença. Então, esse ataque depois vai vir e nós temos que estar preparados, a classe trabalhadora tem que estar preparada para defender os seus direitos. Tanto é que eu vou dar um exemplo, nas bases da nossa central, que é a CSP com Lutas, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, há uma semana atrás, por causa do coronavírus, uma empresa em São José dos Campos demitiu 50 trabalhadores. Demitiu. Eu vou ter que demitir para me preparar, porque essa crise está vindo, eu vou ter que me preparar. O que o sindicato fez? Chamou os trabalhadores a lutarem para retornar os 50 demitidos e garantir estabilidade no emprego. Conquistaram o retorno dos 50 trabalhadores e 1 ano de estabilidade para todo mundo. Então é o que nós estamos dizendo. Nós estamos passando uma situação hoje que a preocupação do sindicato é garantir a vida dos trabalhadores e nós vamos ter uma preocupação mais à frente, a gente quer mostrar isso para a população, já está mostrando isso, que nós vamos ter uma situação para frente, nós vamos ter que lutar para preservar o nosso posto de trabalho, preservar o nosso direito, porque os ataques vão vir. As empresas, os patrões, ao ver que o seu lucro caiu porque a crise está mundial por essa situação, ele vai vir com uma posição de demitir o trabalhador para ele manter a taxa de lucro. Ele reduz os trabalhadores e mantém o meu lucro. Essa é a visão do capitalismo, essa é a visão dos patrões. Então nós vamos ter que ter, naturalmente, a luta para preservar a nossa vida e depois nós vamos ter que ter a luta para preservar nossos direitos, nosso posto de trabalho. Não vai ser fácil,
Por isso que o sindicato, nós estamos discutindo com a diretoria do sindicato, para a diretoria do sindicato estar preparada para preparar os trabalhadores para defender o seu direito. Não vai ser fácil, mas nós vamos estar nessa luta com certeza. Sim. Bom, com os decretos feitos pelos governadores, com algumas medidas de segurança tomadas pelos prefeitos de cada município, ainda há muitas dúvidas, né? Algumas pessoas ainda estão duvidosas. Por exemplo, dentro do que você nos passou, dentro das medidas que foram orientadas pelos governantes e até mesmo pelo sindicato dos metalúrgicos, essas medidas que estão sendo propostas, elas têm alguma obrigatoriedade? Olha, naturalmente que o prefeito do município tem naturalmente a autonomia para criar algumas medidas, assim como o governo do estado, assim como o governo federal. No meu ponto de vista, eu acho que os prefeitos, os governadores estão tomando medidas coerentes, no meu ponto de vista. Tanto é que a medida que eles estão propondo de fechar o comércio, garantir só a parte essencial para a sobrevivência das pessoas, farmácia, supermercado, tal, esse funcionamento, claro, colocando as regras, entendeu? É o mesmo ponto de vista que nós estamos defendendo, que nós trabalhadores, que os metalúrgicos, onde o fluxo, você pega uma Mali, é o fluxo de trabalhadores de 2.500 trabalhadores por dia, tudo pertinho um do outro. Então, o que acontece? Por mais controle que faça, é muito insuficiente. Então, nós do sindicato não concordamos com a medida que os prefeitos, que os governadores estão tomando, que eu acredito que é a mesma medida que o governo federal teria que tomar quando começou o problema, já tomar as medidas em relação às fronteiras e a medida principal, cortar o pagamento de dívidas, compromissos com banqueiros, que essas dívidas já foram mais do que pagas, e pegar todo o dinheiro e investir no povo pobre, investir na população, não com R$600, com R$200, R$300, mas com valor realmente coerente, que dê condições das pessoas sobreviver, distribuir álcool gel para toda a família, distribuir produtos de limpeza para as pessoas fazer, porque o patrão, ele tem todo o produto de limpeza para se proteger. A população mais pobre que vive nas favelas, Rio de Janeiro, São Paulo, acredito que nós temos situações na nossa cidade, com certeza, de pessoas que passam dificuldade, mas nessas regiões são muito maiores e que não tem nem produtos de limpeza. Então, essas pessoas estão fadadas a ser disseminadas por essa doença. Então, o governo federal, criar medida de proteger as pessoas, proteger mesmo, porque nós estamos vendo que é uma situação que não é só no Brasil, é uma situação no mundo inteiro, e ela está crescente, ela não está decrescente. Então, nós fazemos coro de que o que os prefeitos e o governador estão fazendo está correto, na nossa opinião. Claro que as medidas também ela tem que ultrapassar a barreira, na nossa opinião, de só o comércio, no caso, lojas e tal. Que também, tanto o prefeito municipal quanto o governo estadual e federal deveriam criar a medida de tirar os trabalhadores da fábrica também, pelo menos esse período, para poder proteger os trabalhadores. Desculpe te interromper, mas quando o senhor fala em período, o senhor estima quanto tempo? Olha, isso é difícil falar, né? Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que quanto tempo pode ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sabemos ainda, até porque, como eu disse, essa doença está crescente no mundo, né? Não conseguiram ainda os cientistas, por mais esforços que estão fazendo, e muito mal remunerado, infelizmente, né? Estão fazendo todo um trabalho excelente para buscar a cura dessa doença. Então, a gente não sabe, mas as medidas, eu acho que as medidas de contenção emergencial, primeiro é o seguinte, o governo teria que ter o teste para todo mundo. Testar todo mundo, para ver quem está com problema e quem não está. Quem está, isola, quem não está. Se tivesse essa medida, já ajudaria muito você, naturalmente, começar a neutralizar essa doença. E, claro, tomando as medidas de fronteira. Então, eu acho que, infelizmente, o governo não está preocupado com a classe trabalhadora. Tem que voltar e produzir. E voltar a produzir sem nenhuma proteção, tanto sem a proteção de garantia dos seus direitos, sobre a proteção do local de trabalho, sobre a proteção de quem está contaminado ou não. Então, no tempo é difícil falar assim, quanto tempo vai levar. Mas o que nós acreditamos é o seguinte, o que nós defendemos é que no tempo que for necessário para disseminar, acabar com essa doença, eu acho que tem que ter o esforço tanto do governo, porque nós contribuímos, e dos patrões, de proteger a classe trabalhadora. Essa é a posição do sindicato. Bom o senhor ter mencionado sobre as medidas de saúde. Eu acho que é uma das coisas que a gente anda mais ouvindo, as perguntas preocupantes, né, e preocuposas de cada funcionário dessas fábricas,
situação é exatamente essa, né? Alguns conseguiram as férias coletivas. Quem ainda está trabalhando, pelo que eu estou vendo, não está tanto preocupado, às vezes, sim, com o trabalho, com estar na rua, se expondo, sim. Porém, estão trabalhando de forma errada, vamos dizer assim. Eu ouvi de alguma empresa daqui, né, um funcionário que pediu para não ser identificado, também não vou falar o nome da empresa aqui, mas que até então, quando ele falou há 2 dias atrás, eles estavam trabalhando sem o devido equipamento, sem a máscara, todos muito perto, né, com a parte da aglomeração. Então, nesse sentido, por exemplo, as fábricas que ainda estão funcionando deveriam, pelo menos, oferecer essa segurança de saúde. Tem como fiscalizar isso? Olha, muitas empresas, o que o sindicato está fazendo nós temos um canal, né, que é a coluna do Chico Bronca com o WhatsApp, né? Eu falo, Chico Bronca tipo assim, o chefe tratou mal o trabalhador, essa é a coluna que vai cobrar a empresa para poder melhorar o ambiente de trabalho, e ele está servindo também para que os trabalhadores reclamem, na minha fábrica não está tendo álcool gel, não está tendo orientação, está tudo ali aglomerado, tá no refeitório, e aí o sindicato está indo lá na empresa e discutindo com os trabalhadores. Ou a empresa resolve o problema, que a reivindicação principal do sindicato é tirar os trabalhadores da fábrica, mas enquanto isso não acontece, pelo fato da empresa não querer e também pelo fato dos trabalhadores não estar ainda dispostos a pressionar, mas que ela crie medida para poder, pelo menos, equilibrar o ambiente de trabalho e evitar a possibilidade do contágio, coisa que o sindicato está mais preocupado, que a proposta do sindicato, tanto é que a proposta do sindicato é a licença remunerada para que não tenha realmente o contato das pessoas. Mas aí nós estamos fazendo a cobrança fábrica a fábrica. Por exemplo, nós tivemos um problema na Mega Plus, em Pedralva, uma empresa que os trabalhadores estavam muito preocupados. O sindicato foi lá, discutiu com os trabalhadores, teve todo um debate lá, a empresa imediatamente já chegou no acordo de dar férias coletiva. Então, aonde os trabalhadores estão mais acomodados, estão tipo assim, mais preocupados e estão gerenciando uma força maior, está conseguindo, tanto é que São José dos Campos, várias empresas pararam as atividades porque os trabalhadores pressionam a empresa. Eu não quero levar risco para a minha família. Então, por isso que eu quero dizer, né, para todas as pessoas que estão assistindo, que o sindicato não é dono da verdade, mas o sindicato é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Onde o trabalhador estiver reprimido, estiver sentindo que as coisas não estão legal e ele quer lutar para ele buscar um ambiente de trabalho melhor, e nessa situação do coronavírus, a maioria dos trabalhadores não quer trabalhar, não está sentindo confortável trabalhar, até porque isso também favorece uma doença psicológica, um acidente no local de trabalho, e os trabalhadores estão a fim de lutar para garantir que ele seja também colocado em férias coletivas ou licença remunerada, o sindicato vai estar junto com eles. Então, os funcionários, só para a gente frisar aqui, os funcionários que estão trabalhando sem as devidas medidas de saúde e de segurança, que no mínimo ali é a não aglomeração, né, o álcool em gel à disposição e para alguns até mesmo a máscara. Quem não estiver sendo amparado dessa forma, como eles podem fazer para pedir ou para denunciar? Não, ele pode entrar no canal, os trabalhadores todos, eles têm o número do Chico Bronca, né, que é o WhatsApp do Chico Bronca, que está colocado no jornalzinho do sindicato, também tem o Facebook, né, do Sindicato Metalúrgico, só lá também tem um contato do Chico Bronca e também pode mandar mensagem para lá, se quiser mais segurança, vai pelo WhatsApp do Chico Bronca e passa a informação da empresa e o sindicato imediatamente vai estar lá para poder discutir a forma de como a gente resolveu o problema lá desses trabalhadores específicos. E pode ter certeza, se o trabalhador estiver unido, em qual fábrica que for, se estiver unido, conquista. Como eu dei o exemplo de São José dos Campos. Se o trabalhador luta, conquista. Se ele não luta, não conquista. E o sindicato é para isso, é propor que os trabalhadores se organizem e lutem pelos seus direitos. Sim. Tem algum telefone que possa estar ligando também, fora o site do Chico Bronca? Não, Facebook. É o Facebook do Chico Bronca. Sindicatos Metalúrgicos, é o Facebook. Então o Facebook do Sindicato dos Metalúrgicos. Sim. Então pode procurar o Facebook. E lá acha o WhatsApp do Chico Bronca. Quem preferir a ligação? 3623-1856. Claro que nós estamos funcionando de forma parcial, até porque por essa questão de segurança também, o sindicato propõe que não tem que ter aglomeração de pessoas nas fábricas, então ficaria contraditório o sindicato manter o funcionamento. Então nós estamos funcionando internamente, restrito, para evitar também essa aglomeração, e por isso que às vezes o telefone direto, da linha direta, ele funciona e tem, tem pessoa para receber ligação,
por isso que o contato direto pelo WhatsApp do Chico Bronca é melhor, mas alguns horários durante o dia vai ter pessoas para estar recepcionando a minha ligação no 3623-1856. Perfeito. Tenho certeza que ao longo das semanas ainda nós vamos ter muitas mudanças, né? Que, como a gente está vendo, a todo momento, o que vale de tarde já não vale de noite, o que é um dia já não é no outro. E aí é uma das causas das desinformações, de todas as dúvidas que estão acontecendo. Tenho certeza que o Sindicato dos Trabalhadores vai continuar lutando, né, a favor desses trabalhadores e, neste período de coronavírus, a favor da sua segurança e da segurança da sua família também, né? Então, como o senhor Carlos disse, vocês podem estar ligando no telefone do sindicato ou entrando pelo Facebook, pelo nome Sindicato dos Trabalhadores, e falando com o Chico Bronca. Exatamente. Certíssimo, senhor Carlos. Eu agradeço muito ao senhor por esclarecer algumas dúvidas de tantas pessoas, não só daqui de Itajubá, como da região. E aí, desejar boa luta. Obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. E o sindicato está aí, do lado dos trabalhadores, para lutar sempre pelos seus direitos, e pode contar com a gente. Obrigado. Obrigada. Assim nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Eu espero muito que a TV Itajubá, através do meu programa Itajubá Entrevistas, tenha ajudado várias pessoas que estão com dúvidas, né? Que estão trabalhando, os funcionários que ainda estão trabalhando, que estão com várias dúvidas. Eu espero que tenha ajudado essa conversa de hoje. E aí, ponho à disposição para que vocês mandem uma enquete sobre quais são as maiores dúvidas, né, de mudança de serviços aqui em Itajubá dentro desses tempos de coronavírus. Certo? A TV Itajubá está com você, está com o itajubense, está com toda a região. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.